Mores! Hoje eu vim falar sobre um assunto assim, um pouquinho sério. Eu não digo sério, mas um assunto assim, bem importante a ser falado. Vim até com uma blusinha bonitinha do Divino Pai Eterno, que é da minha mamãe, que a gente frequenta assim, né? A gente acredita muito. Eu vim falar sobre como lidar com a morte. É um assunto bem difícil, né? Então, senta que lá vem conversa. Então, meus amores, eu até sentei hoje eu não vou ficar de muita firula. Quando a gente fala em morte, é um assunto muito complicado, né? Por que que é um assunto complicado? Deixa eu ver se eu anotei o nome de quem pediu. Não, porque agora eu tô anotando o nome de quem pede os vídeos, eu acabei esquecendo desse. Mas é o seguinte, a morte é um assunto muito complicado na nossa área. Ao mesmo tempo que é algo que acontece, é um assunto complicado porque nós não podemos, eu pelo menos penso que a gente não pode ser indiferente com a dor das pessoas. Quando eu comecei o técnico era um assunto que mexia muito comigo, porque eu sou uma pessoa que no meu pessoal eu não sei lidar muito bem com a morte. Acho que dá pra vocês perceberem, porque pelo fato de como eu fiquei com o falecimento da minha avó ano passado e o fato de eu não aceitar a morte do meu avô, do pai da minha mãe, de ser um assunto que eu nem gosto de falar muito porque me emociona com muita facilidade. Então, pra mim sempre foi um assunto muito complicado, por isso. Porque no meu pessoal, eu não sou uma pessoa que lida bem com a morte. E por incrível que pareça, eu tenho medo de morto. Eu sou da área da saúde, é uma coisa que a gente tem que lidar, é fazer pacote, preparar o corpo após a morte. E eu tenho medo de morto, gente, eu tenho pavor de mexer em cadáver. Então, era um assunto que me mexia muito comigo, era um assunto que eu sabia que ia ter um probleminha quando eu fosse lidar com essa situação. E outra coisa, eu sou muito religiosa. Eu fui batizada, fiz a primeira comunhão. Hoje em dia eu vou à missa, eu frequento a igreja católica, vou em igreja evangélica. Pra mim Deus é um só e pra mim, independente de onde eu esteja, se eu estiver apegada com Deus é a melhor coisa que eu faço. Mas atualmente eu sigo muito o espiritismo e frequento até a Abadiânia. Quem é aqui de Brasília, quem conhece o João de Deus, eu vou muito à Abadiânia. Eu fico lá já recebi graças lá. Minha mãe foi curada de um câncer. Inexplicavelmente, a médica dela não sabe até hoje como. Mas vamos voltar pro nosso assunto. Por eu ser muito religiosa, eu até mostro pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver se... Pera aí, rapidão. Eu acho que dá pra ver ali, tá vendo? Tem um santuário com Nossa Senhora Aparecida e a gente tem vários outros santinhos ali. Então, eu sou muito religiosa, eu acredito muito em todo esse universo da fé, né? Que tem gente que não acredita, mas eu acredito. Então sempre foi um assunto que muito mexia comigo, que eu tinha muito medo. E quando eu fui estagiar em relação a lidar com o corpo, né, após o óbito, preparar um corpo, fazer os tamponamentos que tem que ser feitos, preparar o corpo e tudo mais, foi um dos estágios mais complicados pra mim. Eu chegava no... Eu esqueci o nome da instituição que a gente ficou lá. Mas tinha vários corpos de acidente, de tudo. E a gente, por vezes, ia pra lá pra aprender a como limpar, como preparar o corpo, fazer as amarrações, fazer os tamponamentos. E eu chegava na porta do local chorando. Gente, eu falo e eu lembro, eu chegava desesperada porque eu tenho pavor. E assim, o meu pavor não é com a pessoa em si, é o fato dela estar morta. Então, quando eu deito na minha cama à noite, fica aquela imagem na minha cabeça e eu fico sentindo como se a pessoa estivesse perto. É horrível, eu não gosto. Então, foi um estágio muito difícil pra mim, mas eu sabia que era uma realidade minha na área da saúde, na área que eu escolhi pra minha vida, e eu sabia que eu ia ter que aprender a lidar com isso. Fiz o estágio, fiz uma excelência em estágio, por mais que eu estivesse sofrendo, eu fui excelente no meu estágio. E deixei passar. Quando eu comecei a atuar na área, eu sabia que uma hora ia chegar
que uma hora ia acontecer de eu ter que lidar com isso novamente. E essa hora chegou. Eu tava trabalhando numa UPA quando a gente perdeu o nosso primeiro paciente. E foi um paciente que a gente brigou muito. Brigou, que eu falo assim, a gente lutou muito. A gente fez mais de 40 minutos de massagem, tentando trazer de volta. E, gente, sabe, a gente brigou muito pela vida do paciente. E no último minuto, o médico declarou. Eu fiquei assim, extasiada. Quando o médico declarou, né, que ele fala a hora do óbito. E ele avisa que a gente tem que pôr no prontuário, que quem declara um óbito é o médico, tá? Eu fiquei assim, sabe? Literalmente eu fiquei assim, ó. Gente, mas a gente ainda pode fazer massagem, ele pode voltar. E eu não consegui entender o que estava acontecendo, foi logo no começo da minha área. E eu fiquei assim, não, gente, não, gente... E o médico olhou pra mim e falou, Sandy, acontece. Não é que é uma rotina, mas acontece. E eu preciso que você vá comigo pra gente avisar a família. A família tava do lado de fora esperando, ele tinha chegado de ambulância. E assim, não é fácil, tá? Porque a família espera sempre que a gente vá salvar, que a gente vá trazer de volta, de que a gente vai chegar com boas notícias. E eu lembro que eu cheguei junto com o médico. Esqueci o nome do doutor. A gente chegou, a família logo levantou e veio em cima da gente. E o médico explicou. E no que ele explicou, eu lembro que uma familiar veio e me abraçou, chorando. E eu lembro que nessa hora a emoção tomou muito conta de mim. E eu fiquei sem saber o que fazer. Eu não sabia se eu abraçava. Eu sabia que eu não podia chorar, porque, né, eu não posso ficar me deixando envolver. Mas eu também não queria ser totalmente fria em relação ao que a pessoa estava sentindo. Ela tinha acabado de perder um ente querido. E o máximo que eu pude fazer foi deixar ela abraçada em mim. Eu segurei ela e falei, eu sinto muito. A gente fez tudo que estava ao nosso alcance, mas ele não voltou. E ela olhou pra mim e falou assim, eu sei. Eu agradeço por vocês terem tentado. E no que ela falou isso... Ai, dá vontade de chorar. No que ela falou isso, eu lembro que eu saí por trás do hospital e eu sentei no chão e eu chorava muito, muito. Eu tô dando vontade de chorar. E eu chorava muito. Eu chorei muito. E eu lembro que esse médico, ele tinha um carinho muito grande comigo porque eu era super proativa, eu sempre ajudava muito. Eu podia estar na sala verde, se me chamasse na sala amarela eu ia, se me chamasse na sala vermelha eu ia. E eu não tinha preguiça em trabalhar. E eu lembro que, eu lembro direitinho, a Júlia na minha frente falou, Sandy, é muito difícil. É o primeiro óbito seu na sua carreira? Eu falei, Ele falou assim, é muito difícil, mas entenda que faz parte, infelizmente, da nossa profissão lidar com isso. Não que você vá ficar fria, mas você vai aprender a lidar com isso, com o tempo. Dê tempo ao tempo. E foi o que eu fiz. Logo depois eu tentei enxugar meu rosto, voltei pra dentro da unidade e a gente fez o tamponamento, fez tudo, encaminhou pra uma funerária, a funerária buscou o corpo e assim ficou, né? O tempo foi passando, eu lembro que demorou muito pra eu ter outro óbito de novo, pra eu viver outro óbito e na profissão. E eu lembro que eu passei por um quase óbito e que foi... Ai, quase que eu caí. Que foi uma mãezinha que me entregou um neném de meses na mão, o neném já tava bem roxinho. E ela falou assim, salva meu filho. E eu com aquela criancinha assim... Gente, eu tremia mais que vara verde. E a gente conseguiu trazer, foi porque ele tava mal aspirado, eu tinha mal aspirado ele. E ele tava produzindo a gosma que o neném tem quando tá na barriga. Mas a gente conseguiu salvar, tudo certo. E assim, depois quando eu vivi outro óbito, eu já tava no Helena, eu tava no Santa Helena, um óbito que eu lembro, assim. Teve outros, mas não me marcaram, e eu falo questão de relação ao meu profissional. Teve outros que eu falo assim, no máximo que eu passei foi por uns 3, tá? Eu nunca passei por muitos óbitos, não, na profissão. Mas esse último da Helena, que foi de uma senhorinha que já tava com o útero pra fora, ela tava bem debilitada.
E quando ela faleceu, eu nem tava no hospital. Só que na hora que eu cheguei, que foi na troca de plantão, ainda tava precisando preparar o corpo, fazer tudo. E eu fui ajudar. E eu já tinha cuidado dela. E na hora que eu olhei pra ela, eu falei assim, nossa, descansou. Aí eu parei e falei, olha, eu tô lidando melhor com a situação. Não que eu não sinta, mas eu aprendi de que aquilo pode acontecer. Então eu fiz tudo que tinha que fazer e trabalhei meu plantão inteiro, nem lembrei do que tinha acontecido no começo do plantão. E hoje em dia eu falo, como lidar com a morte. Isso você vai aprender com o tempo. Não tem uma técnica, não tem uma coisa que eu fale, não tem um nada que vai falar assim, não, vou fazer isso que a Sandy falou, que vai me facilitar aprender a lidar com a morte. Não vai, não tem como. Porque é muito de cada um, é muito do sentimento de cada um, do jeito de cada um lidar. E você aprende a meio que de forma de se blindar. As pessoas falam que as pessoas da área da saúde ficam muito frias, justamente por lidar com a morte. E eu não fiquei. Não é à toa que eu perdi pessoas da minha família e isso me abalou de uma forma gigante. Por mais que eu sabia que eu estava descansando, que era melhor para a pessoa, me atinge. Eu sou ser humano, eu tenho sentimento. Eu olho para as pessoas com o sentimento de que eu posso fazer algo por você, eu vou fazer, mesmo que você não me retribua. Mesmo que eu possa estar salvando a sua vida, você não olhe nem na minha cara. Ou então nem fale um obrigado, não faço nada, mas eu vou fazer. O importante é a minha consciência, o que eu penso, o que eu acho. E então eu aprendi a lidar. Eu não fiquei fria, eu fiquei mais fria no sentido de aprender a lidar com a situação. Igual quando minha avó ficou muito ruim, que falaram, ela pode falecer e tal, nananã. Eu peguei a situação, eu recebi o impacto da notícia, analisei, falei, eu posso fazer alguma coisa? Não. Adianta eu ficar desesperada agora? Não. Devolvo como solução. Fui ajudar as pessoas que estavam descontroladas da minha família, era o que eu poderia fazer no momento. Então, foi uma coisa que eu aprendi com a área da saúde, você trabalhar dentro da sua possibilidade. E quem fala, eu aprendi isso lendo também, hoje em dia com empreendedorismo eu aprendi isso, aprender a trabalhar nas adversidades, né? Que a morte é uma adversidade da nossa profissão. E eu aprendi a lidar com ela, aprendi a lidar no sentido de entender que ela é uma coisa que acontece, entender que que eu não posso ser indiferente à dor do outro, mas também não posso me colocar no lugar dela, né, por profissional que sou, mas entendo a dor dela, entendo o que eu tenho que fazer, entendo que é um processo, e entendo que eu não posso me deixar abalar por isso, abalar no sentido de, vou ficar sofrendo, chorando, não posso como profissional, porque isso me atrapalha. Né? É óbvio que existem casos que você se envolve muito com o paciente, se envolve no sentido de você ter uma ligação com o paciente, de você estar ali cuidando há muito tempo, e você ter um convívio, e se você vem a perder esse paciente, você sente, você vai chorar, você vai sentir a perda dele, tá? Isso acontece, eu tenho amigas que já passaram por isso, e deve ser muito difícil de lidar, deve ser mais complicado, mas quando é um caso que chega pra você e falece, ou que tá no andar que você fica um dia, aí daqui a 2, 3 dias você fica de novo, ou não sei o que, você chega no plantão e descobre que faleceu, você fala, poxa, que pena, que não sei o que, cuidei daquele paciente aquele dia, não sei o que. E então, assim, você aprende a ver a adversidade com os olhos diferentes. Então, a minha dica pra vocês em relação a esse assunto é: aprendam com a adversidade. Eu aprendi há uns dias atrás essa questão de receber o impacto, analisar e devolver com o Jean, que é meu líder na Rinode. Ele é minha linha ascendente na Rinode. E ele falou, Sandy, o que você pode fazer quando acontece uma adversidade, quando alguém te dá um impacto, quando alguma coisa te pega de frente, que te paralisa? O que você pode fazer? Você recebe o impacto. Tipo, o paciente morreu. Pá! O paciente morreu. O que eu posso fazer? Recebi o impacto. Vou analisar. O que eu posso fazer? Eu posso ajudar a preparar o corpo.
eu posso ir ver a família, eu posso ajudar o médico, eu posso ajudar, né, deixar que as pessoas cuidem do corpo e eu vou cuidar de outra área pra não, né, não ficar com déficit de técnico. É isso. Vai adiantar eu sofrer? Não. Eu conhecia? Não. Antes que, pum, solução. Joga pra frente. Devolve. Devolve como impulso. Então é o que eu aprendi. Recebe, analisa e devolve. Recebe, analisa e devolve. E eu tô fazendo isso em tudo na minha vida. E eu acredito que pra essa situação vai ser muito importante pra vocês. Recebe a notícia. Eu acredito que a primeira vez que acontecer vai ser difícil pra mim. Eu chorei muito, sofri muito. Mas aprendi a lidar. Aprendi. E hoje em dia eu acho que se acontecer de eu perder outro ente querido, Deus me livre e o guarde, eu vou sentir muito se eu perder um paciente que eu convivo. Eu vou sofrer muito se eu perder um paciente que tava no andar, ou que, né, eu conhecia, ou que chegou de última hora na unidade. Eu vou analisar a situação, mas não vou sofrer. Mas também não vou ser indiferente com a dor da pessoa que perdeu. Porque assim como eu sofro com a dor de perder uma pessoa igual eu perdi minha avó há pouco tempo, não tem nem um ano, quer dizer, vai fazer um ano, eu sei que a pessoa tá sofrendo porque eu já passei, você com certeza já perdeu alguém também, a gente sabe a dor que é, a gente não sabe explicar, mas a gente sabe a dor. Então é isso. O que eu posso falar pra vocês sobre como lidar com a morte é isso, é falar a minha experiência, falar como eu estou agindo, como eu aprendi a agir e dar essa dica pra vocês. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, eu espero que tenha ajudado. Coloca a sua dúvida aqui embaixo que eu vou responder vocês. Curte, comenta, compartilha, as minhas redes sociais estão aqui embaixo. E é isso, amores. Tchau.